gente, nós vamos prosseguir com o nosso estudo nessa primeira fase, fazendo aquela análise das questões do Livro dos Espíritos. Nós estamos trabalhando o capítulo 3º da segunda parte, que fala a respeito da volta do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. É um processo, em outras palavras, de desencarnação. E nós estamos podendo observar alguns pontos que são importantes dentro desse contexto, de modo a nortear a nossa movimentação, em que a experiência aqui no plano físico tem fundamental importância, mas amplia a nossa capacidade de compreensão de entendimento e se tratando da vida espiritual. Um dia iremos para lá, como saímos de lá um dia. É importante que a gente se capacite pouco a pouco desse entendimento, dessa compreensão. No livro Pobreza da Vida Eterna, André Luiz narra para nós alguns episódios do processo de desencarnação. E uma das companheiras que ali é apresentado o processo dela, apresenta uma riqueza, uma maturidade espiritual, que ela mesma participa de uma forma muito objetiva no processo em que se dá o desligamento do espírito do corpo. Tamanho que a capacitação e a evolução espiritual que ela se encontra. Ela passa a ter um domínio sobre as questões da matéria, não permitindo ou não ocorrendo, ela dizendo, aquele efeito e que se dá uma perturbação do processo da desencarnação, que é o item que nós vamos estudar aqui hoje, falando sobre a perturbação espiritual, que vai se dar com muitas pessoas, com muitas criaturas, mas entendemos que está relacionado também, e vai ser apresentado isso para nós, as questões do nível moral, ou seja, da criatura. Quando a gente avança, quando nós começamos pelo esforço, pela boa vontade, e que as experiências vão nos apresentando, a estabelecer um certo domínio das paixões, os valores de ordem espiritual passam a ficar mais fortes em nós. E com isso a gente passa a ter um domínio maior e o processo de retorno à prática espiritual, onde até então se dava com uma relativa perturbação, passa a não se expressar com tanta intensidade. A criatura alcança com mais facilidade um domínio e movimentação no plano espiritual. Então é interessante observar isso. André Luiz relata para nós alguns pontos, alguns episódios que apresentam pontos muito significativos em se tratando dessa movimentação nossa do retorno ao plano espiritual. Na semana passada nós finalizamos o subitem que aborda a respeito da separação da alma do corpo. E vale a pena a gente relembrar o seguinte: essa separação, essa desvinculação do espírito em se tratando da ligação com o corpo físico, ela não é dolorosa, não há dor nesse processo. Ele se dá de uma forma harmônica, vamos dizer assim. Vamos perceber uma relativa dor, um relativo sofrimento em função do acidente que às vezes ocorreu e dos condicionamentos que nós apresentamos. Às vezes um acidente, ou às vezes a criatura ainda presa, fixa às questões transitórias, volta ao plano espiritual, desvincula-se do corpo de uma forma efetiva, mas a alma dela, o espírito, está ligado às questões transitórias, às questões materiais. Aí vamos encontrar aberturas para que sofrimento, dor, dificuldades ocorram na readaptação ao plano espiritual. Então são pontos importantíssimos que vão facilitando aí o nosso entendimento. Então, na sequência, a partir da questão 163, quem tiver com o Livro dos Espíritos e quiser acompanhar, o subitem que fala a respeito da perturbação espiritual. E nós vamos ler para nós as questões que a gente fez. O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 3º, Perturbação Espiritual, item 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. 164. A perturbação que se segue à separação da alma do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem.
Comentário de Kardec. Por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo, precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que desde quando ainda viviam na Terra se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos, e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se acha separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe por que elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mais lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante, na forma, ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem em dormir. É que têm o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora o de um estranho, falando deste ato como de uma coisa que lhe não diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção que ele, da sua situação, se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado, ou se preocupa com os que lhe interessam. A gente vai observar nessas questões alguns pontos que são importantes em se tratando da perturbação espiritual. Porque não quer dizer com isso que seja aquele sofrimento intenso, em que a criatura realmente está no sofrimento, aquela coisa, não. É um processo em que a criatura tem uma relativa perturbação. Obviamente que há casos complexos, como, por exemplo, ele se refere aqui à questão do suicídio, tem toda uma complexidade em que existem agravantes. Mas vamos perceber que, numa média, as criaturas têm dificuldade de readaptação ao movimento no novo mundo, embora tenhamos vindo de lá. Essa readaptação, muitas vezes, causa essa perturbação que nós estamos falando aqui. E é importante a gente observar isso, porque, como ele menciona aqui na própria questão 165, por exemplo, se o conhecimento da doutrina ajuda, se ele auxilia, sim, a pessoa tem mais conhecimentos, mas não quer dizer por si só que esse conhecimento será suficiente
para proporcionar a ela um processo mais harmônico. Vai depender, sobretudo, da sua moralidade. Tanto é que ele finaliza na resposta apresentada pela espiritualidade superior, eles falam o seguinte: ó, mas a prática do bem e a consciência pura, prática do bem e consciência pura, são o que maior influência exercem. A prática do bem e a consciência pura, que pode ser feita, realizada por qualquer pessoa, independente da sua formação religiosa. Porque senão haveria como que um relativo privilégio, vamos dizer assim, né? E quando a gente vai até estudar a própria doutrina, ela abre recursos para nós, para conhecimento da lei divina, lei natural, a única responsável pela felicidade do homem, como já analisou aqui, e vai mostrando para nós a importância da prática da moral evangélica, as orientações dos ensinamentos de Jesus. Ou seja, na essência, ela procura nos auxiliar na prática do bem e estabelecendo uma consciência pura. O trabalho da doutrina junto a nós. Então ela vai abrir um ponto de compreensão de entendimento, mas nos conduzindo, na essência, para esse comportamento, para essa atitude, que pode ser feito e realizado por qualquer criatura, independente da sua religião. Agora, como a gente passa a entender um pouco melhor alguns pontos, isso, sem dúvida alguma, abre pontos positivos que poderão nos auxiliar, mas não são os fundamentais, os que realmente vão garantir uma situação melhor. No livro Novos Horizontes, do Espírito Russo, uma obra que foi fotografada pelo Wagner, foi um companheiro que lidou no movimento espírita de Belo Horizonte. Fazia palestras, fazia estudos, era um estudioso da doutrina, e a gente pode observar que o retorno dele à parte espiritual e o despertamento no sentido de se apresentar com mais segurança apresenta uma relativa perturbação. Por mais que ele lembrasse dos conceitos, dos valores, dos princípios, e por mais que ele se esforçasse para concentrar-se em uma prece, ele estava apresentando uma relativa dificuldade. Tanto é que ele menciona, ele faz referência à questão da fé, da segurança do ser da criatura. Então mostra para a gente que o conhecimento ajuda, mas não é o fator determinante para que a criatura realmente possa se apresentar com mais equilíbrio, com mais segurança. É um processo também que a própria experiência vai nos conduzindo a esse estado, a essa situação, em que a pessoa passa a vivenciar de uma forma mais positiva o processo que ela está vivenciando. Então fica muito claro para nós que todo o processo está profundamente relacionado com a questão moral do ser da criatura. Quanto mais conquistas apresentarmos, mais fácil, mais tranquilo será o processo. Quanto mais ligados aos fatores transitórios, mais dificuldades nós vamos apresentar. E se tratando dessa readaptação. E na essência, o que fica claro para nós? A importância de um trabalho positivo para a vivência cristã, para a vivência dos princípios do amor e da fraternidade que Jesus nos apresenta, porque nos leva à transformação moral e nos conduz também para o estado de alma em que nós apresentaremos mais harmonia. E não importa, estejamos no plano espiritual, aliás, estejamos no plano físico, em plena luta, em pleno trabalho, estejamos no retorno à vida espiritual, a consciência sempre estará em harmonia, estará tranquila, que vai realmente retratar, né, essa segurança maior. Aí a gente pode buscar como exemplo, é o caso clássico, né, que a gente tem no processo de retorno ao plano espiritual, que é o de André Luiz. O que ele encontra? Senão a complexidade do seu próprio mundo íntimo de retorno ao plano espiritual, né? Ele se depara com aquele campo de afinidade que ele elaborou na sua existência. Há uma afinidade com aquele ambiente. E a partir daí, automaticamente, ele é conduzido para essas regiões. E ele permanece até conseguir exonerar aquele crime, alcançando uma reflexão, um nível de pensamentos diferenciados. Como a própria resposta aqui da espiritualidade. Depende da situação da criatura. Para uns, a perturbação pode ser horas, minutos, pode não haver de uma forma mais incisiva, meses, semanas, anos, né? Vai depender da situação em que a pessoa ela se encontra. E é muito interessante isso porque cada caso é um caso nesse processo de readaptação para o espiritual, para a gente poder ter uma ideia da complexidade que o processo ele proporciona. Há um caso significativo que a Dona Ivone Pereira nos apresenta, há um livro, se não me engano, Recordação pela Divindade, em que ela aborda um caso em que, no trajeto que ela fazia do trabalho para casa, havia a presença de um espírito, né, desencarnado, mas ele se encontrava num ambiente que era a criação mental dele. Fisicamente falando,
o ambiente era outro. Casa, comércio, talvez, coisas dessa natureza. Mas, no entanto, o companheiro estava com a mente fixa numa casinha simples que ele tinha, antes de desencarnar, e nessa casinha um terreno muito ressequido, onde ele plantava tomates, fazia lá a plantaçãozinha lá da hortinha dele. E ele estava sentado na varanda dessa casinha, tirando ali do talo da bananeira, aquelas cordinhas, para poder amarrar os pezinhos de tomate, o que ele cultivava lá. Ele se encontrava ali. E ela passava nesse ambiente, registrava a presença do companheiro. E eu cumprimentava. E ele respondia, né? Mostrando o quê? Que havia uma interação perceptiva do espírito com a médium. Que ela passava ali, né? Aquela coisa toda. E, obviamente, que o processo ocorreu na percepção dela dentro de uma diretriz apresentada pelos benfeitores, que queriam ser um companheiro. Aí tem uma oportunidade que ela chega, aproxima-se, dialoga com ele. Ele fala que estava muito enfermo, aquela coisa toda, muito doente, já velho. E nesse diálogo ela convence ele a vender aquele terreno e fazer um tratamento no hospital, no outro local. E ele aceita aqui em função da solidão, vivia sozinho, né? Da solidão e das dificuldades que ele estava apresentando ali naquele ambiente. Então ele aceita. Ele aceita vender as suas terras. Passado algum tempo, chega lá os compradores. E é interessante, gente, olha só. Os compradores que pagam, colocam dinheiro na mão dele, né? Para poder criar um clima muito de acordo com a mente do companheiro. E o conduz para um outro ambiente. Né? É com o tempo que aquela estrutura vai se desfazendo, porque o que alimentava a estrutura era o pensamento do companheiro. Ela vai se desfazer. Mas mostrando que a complexidade que vai se dar no processo da desencarnação para muitas pessoas, para muitas criaturas. Não deixa de ser, num plano relativo, uma espécie de perturbação. A criatura não está consciente, objetivamente, da situação dela. Para ele estava encarnado, cuidando lá da sua horta, cuidando e fazendo as coisas como ele fazia quando encarnado. E respeitando o processo do companheiro, os espíritos não violentam. Conduz aquele ser de modo a sensibilizá-lo a sair do ambiente mediante uma comercialização do terreno. Né? Então, o conduz para um outro ambiente, em que vai iniciar um trabalho, um processo em que ele vai cair em si e vai tomar consciência de já não estar mais no plano dos vivos, aqui no plano físico. Ele já se encontra efetivamente no plano espiritual. Então, para a gente poder observar como que a coisa ela é complexa, porque está de acordo com a natureza íntima do ser, da criatura, em que na sua simplicidade, nesse caso específico, ele julgava-se permanecer no plano físico. E a espiritualidade entra, atua para poder auxiliá-lo. Então nós vamos percebendo isso. E como a gente mencionou anteriormente, cada caso é um caso. Como existe aqueles que desencarnam, passam a ter plena consciência que não estão no mundo físico e querem a todo custo trabalhar contra a atividade que fomenta o bem, o amor, a fraternidade, se posicionam refratários contrários, né? Dentro do campo de eleição. E tem plena consciência. E sabe que mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que abrir mão daquilo, porque é da lei que assim seja. E enquanto que eles podem, eles vão permanecendo nesses ambientes. É também uma espécie de perturbação, né? E aí que a criatura passa realmente a se posicionar no plano espiritual. Nesses casos, tem uma dor, um sofrimento muito grande. A pessoa não entendeu um momento em que ela precisava dar um testemunho mais positivo, em função de constrangimentos, de perdas, que acontece na vida de todos nós. Como não entendeu, se revoltou. E se revoltando, permanece no plano espiritual, com essas atitudes que fomentam aí o mal, a discórdia, desentendimentos, coisas dessa natureza. E Deus permite que isso ocorra. Ele permite. Porque a pessoa vai acabar mais cedo ou mais tarde caindo em si. E enquanto ela está nesse movimento, ela atua dentro daquilo que a lei de causa e efeito estabelece para muitas pessoas que, entre aspas, vão sofrer com a ação, com a atitude delas. Então é importante de observar isso. E na sequência do que nós vamos aprendendo, como a gente vai observando, a importância daquele trabalho de alcançar a serenidade do coração, o entendimento, diante de todas as situações. Nós temos exemplos inúmeros de criaturas que, após o entendimento das orientações de Cristo, nas lutas da vida, elas sempre tiveram se esforçado por ter aquelas expressões em que a compreensão se expressava de alguma forma. E não de forma superficial, procurando trabalhar sobretudo no mundo íntimo, no coração, a compreensão do companheiro que magoou, a compreensão em relação do outro que maltratou,
outro que não a compreendeu na hora que ela externou com a maior positividade, com o maior amor, com o maior carinho, né? A pessoa fecha uma segunda e a pessoa sempre se conduzindo com harmonia, com entendimento. Quando a pessoa volta, ela não afasta, não relega, né? Coloca a pessoa à margem, ela acorda, vem cá, o que você está precisando? O que eu posso fazer? Então, sempre com o coração aberto nesse sentido. Isso proporciona o que está mencionando, o que foi mencionado: equilíbrio, segurança, coração puro, alma pura. E isso estabelece uma harmonia maior ao retornar ao plano espiritual. Porque se de tudo faltarem ingredientes, vamos colocar assim para a gente poder até entender melhor. Se faltar algum ingrediente no campo íntimo que possa como que nos proporcionar um ajuste mais rápido e melhor, não temos, mas o trabalho do bem feito e realizado, isso cria possibilidades para a intervenção. Aí eles vêm, os benfeitores vêm e intercedem por nós. E intercedendo a gente passa a seguir com mais harmonia, com mais tranquilidade. O trabalhador recebendo aí o seu salário, né? Vamos achar alguma coisa, algum ponto? Esse ponto é muito importante porque a gente, enquanto espírita, a gente sempre fica se perguntando, né, como é que está a nossa bagagem no mundo espiritual, né? Porque exemplos existem aí aos montes na literatura espírita. O Márcio trouxe aí que foi do João Lúcio, relatado no livro Novos Horizontes. E tem também, por exemplo, o irmão Jacó, né, do livro Voltei, que é o diretor da Federação Espírita Brasileira, e realmente, na hora do desencarne, passou por uma certa perturbação, apesar de que do lado dele estava a filha, Bezerra de Menezes. Mas mesmo assim, ele achou que a passagem ia ser um pouco mais fácil. E não foi tanto assim, né? Acho que em função da doença que ele tinha, ele sofreu um pouquinho, teve que se refazer espiritualmente na praia, né? Para poder repor as energias ali. Enquanto que a gente vê outras situações também, de espírito já com consciência pura, individualmente aqui, quando você falava, a questão do quinto vale, né? Do livro lá de Cristo, que quando ele, no próprio livro, reencarna lá pela terceira vez como filho adotivo do Tassiano, os dois são levados para a arena para serem comidos pelo tigre, né? Confundidos com os cristãos, e que na hora que ele entra revoltado, mas eu sou cidadão romano, e o menino lá perto dele, do lado, sempre protegendo ele, mas o menino era mais envolvido, muito mais envolvido. Até que o pai morre e o menino leva uma patada de um leão. Olha como são as coisas. Quando ele leva a patada do leão, o corpo cai para um lado. Já sai, né, do espírito adulto e maduro e consciente do quinto varro, do outro, acudindo o espírito ali do Tassiano recém-desencarnado, né? Então, é impressionante, né, essa questão da consciência pura que leva a esse estado de perturbação. Então, acho que só tem que voltar um pouco para a gente e tentar preparar um pouco melhor essa bagagem, porque conhecimento a gente tem, não podemos dizer que não tem, temos. Agora, o que isso vai servir para a gente na hora da passagem, fica a pergunta para cada um de nós. Né? Certa vez, o Chico Xavier estava conversando com os sobrinhos e ele estava propondo determinados conceitos de moral. E aí os meninos falaram assim: ah, tio, mas que tempo que o senhor está? Ele respondeu: no tempo da consciência. Isso para nós reporta a um conceito que o Xaxá trabalhou agora, que através da resposta dos espíritos da consciência pura, né? É muito significativo compreender que a nossa consciência é o fator preponderante da nossa vida, porque é ela que vai definir as nossas obras. Dizem os estudiosos, os que passaram pela morte, né, ou tiveram momentos de desligamento do corpo e conseguiram ver fenômenos como um túnel, né? E o que eles refletem para nós e que os instrutores espirituais definem é que no momento do desencarne há como que um retorno
da fita da nossa consciência que rebobina de trás para frente. É como se a gente voltasse, e aí eles descrevem que nós vemos as cenas vivas de tudo que nós fizemos, dos últimos atos até a gênese, quando nós emergimos no corpo. Volta como se fosse uma cena cinematográfica, né? Como se a gente estivesse assistindo um filme da própria existência. E aí, dependendo do nível de peso consciencial, vai definir para nós a região onde nós vamos estar. Por exemplo, o Márcio citou André Luiz, que ficou 8 anos na região umbralina, que representa uma região em que vão ser exonerada a substância da consciência. Para André Luiz, ele precisou de 8 anos para purgar ou expurgar o nível consciencial de peso. Tem criaturas que já conseguem ir por uma esfera muito melhor, porque está leve a sua expressão psicossoma ou do corpo espiritual. Mas aqui está falando, se o Espiritismo ajuda de alguma forma, sim, mas ele coloca assim, sobretudo se fez o bem e se há porque ele colocou, se fez o bem, se há pureza de consciência. O que nós queremos enfatizar? Os nossos atos definem para onde vamos. Por exemplo, ele descreve aqui que há pessoas que nem sabem que desencarnou, porque o corpo está condensado. E ele representa como se estivesse vivo. Nós vamos trazer rapidamente para passar a palavra para os companheiros a manifestação, o fenômeno do desencarne de um banqueiro aqui de Belo Horizonte, em que ele se viu solto depois do desencarne e começou a buscar o seu refúgio do lar. E na hora que a serva abriu a porta principal, ele entrou e foi para a despensa buscar o alimento, porque ele sentia fome. Mas na hora que ele tocou no pão, o pão virou ouro. E aí ele ficou sem entender. Ele tentou conversar na época não tinha ônibus, era bonde, né? E ele falou, qual pingente humano, eu fui lá e segurei o bonde e tentei entabular conversação com minha companheira do lado e ninguém me respondia. E ele começou a achar aquilo meio estranho, que ele estava meio alienado e foi para a igreja. Quando ele chegou no altar lá para fazer oração, aquilo virou um cifrão. Ele falou, peraí, o que está acontecendo? Aí ele recordou-se de Cícero Pereira, que era um espírita da época, que falava com ele da vida espiritual, e ele achava aquilo uma loucura. Foi aí que ele participou de uma reunião em que o Chico Xavier estava presente, e ele só começou a melhorar quando ele começou a inspirar pessoas a fazer o bem. E no banco, ele inspirou uma pessoa que ia doar um dinheiro, que ia guardar na caderneta de poupança, e ele inspirou assim, ajude alguém que tem necessidade. E naquele momento ele percebeu que a pessoa tirou um dinheiro daquela somatória que ele ia depositar, pôs no bolso, foi lá e comprou um cobertor para quem sentia frio. Pela primeira vez ele sentiu um alívio e considerou no final da mensagem, isso está na obra Instruções Psicofônicas, livro em que o nosso querido Arnaldo Rocha reuniu todas aquelas gravações de mensagens e converteu-se numa obra. E aí ele fala assim, temos que operar no bem. Ou seja, o campo mental desse companheiro, ele não abriu para a manifestação de algo melhor, ele viveu o tempo todo preso ao dinheiro, a lucros. Então ele não teve brecha mental para estabelecer o amor. Mas ele percebeu que se ele fizesse o trabalho de inspiração no bem, ele teria o alívio. Então fica para nós, na pureza de consciência, que nós precisamos desenvolver esse
essa manifestação do bem, seja de qualquer nível. Às vezes não é só o dinheiro, uma palavra de bom ânimo, a busca de uma leitura mais nobre nos abre uma janela da alma, mas principalmente a manifestação de amor traz para nós um benefício grande, né? Léo. Nós podemos observar o critério científico de Kardec. Critério científico significa o gosto pela observação, não emitir opinião antes de ter observado, e observado com critério, e procurando submeter tudo que está sendo visto à lógica, ao bom senso, à razão. Kardec sempre se pautou com esse critério científico. Num outro texto, ele até comenta, dando exemplo justamente do que está sendo tratado aqui. A existência de espíritos que estão no plano espiritual e não percebem que estão desencarnados, ainda se consideram encarnados no plano físico. E ele dá esse exemplo para dizer o seguinte: em nenhum momento ele ou sua equipe, ali na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aventou essa hipótese, quer dizer, a priori disseram que esse fato acontecia. Não. Os espíritos se manifestaram, traziam esses relatos, eles foram observando que espíritos ainda se consideravam no plano físico, e então a teoria foi sendo elaborada através dos exemplos que eram apresentados. E a partir do momento que os conceitos foram sendo fundamentados, as demonstrações que o plano espiritual trazia confirmavam isso. Então, isso foi sendo apresentado como um princípio, depois de ter sido avaliado e considerado, através da observação. O livro E a Vida Continua, de Chico Xavier, o autor espiritual é o André Luiz, demonstra casos assim, em que dois personagens principais, mas também outros que se encontram naquele ambiente, se julgavam ainda no plano físico e tinham dúvidas. Mas eles não estavam assim em sofrimento ou numa situação muito inferiorizada. Se encontravam num ambiente que era semelhante a um hospital humano. Eram bem atendidos, eram bem cuidados, se encontravam até assim revigorados, mas não tinham certeza se estavam no plano espiritual ou não. No transcorrer da obra, eles vão tendo essa certeza e vão podendo depois até atuar livremente dentro da condição de espíritos, né, em erraticidade. A erraticidade é a situação do espírito que não está encarnado, ele se encontra no plano espiritual. O conceito que fica para nós aqui, que nós temos que entender como princípio da doutrina, é que a perturbação é algo natural, é algo que ocorre nesse processo e afeta todo tipo de espírito. Até esse espírito de consciência pura, é dito aqui que ele se reconhece quase imediatamente. Quase imediatamente, não é imediatamente. Ou seja, a perturbação, apesar do termo ser um termo assim, pode nos parecer pesado, é necessário entender que é uma situação natural. O que nos cabe é, através do trabalho no bem e do trabalho da consciência pura, dessa purificação da nossa consciência, reduzir cada vez mais esse período de perturbação. Porque o espírito ele pode, já desde a vida física, ir trabalhando essa vivência em que as questões essenciais da vida são valorizadas, que é valorizar muito mais os interesses espirituais do que os interesses materiais. Eu creio que é o contexto que fica para nós aqui na noite de hoje. Bom, gente, com essas considerações nós vamos encerrar o estudo do Livro dos Espíritos. Passando a palavra ao Wagner, dará sequência ao estudo da noite. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Nós estamos aqui nos primeiros movimentos da segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. E nós já conseguimos trabalhar alguns conceitos exalados aqui pelo grande apóstolo da gentilidade. Nós estamos aqui considerando a fala dele no sentido de lembrar a Timóteo a sua vocação espiritual. A partir do versículo 7 nós temos o seguinte texto: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu,
antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então nós vamos parar aqui até o versículo de número 10. Se nós temos observado o carinho de Paulo conduzindo o pensamento de Timóteo, buscando sensibilizá-lo por uma obra que naturalmente ele faria na vida, na existência, Paulo toma por fundamento a sua própria existência, convertida ao Cristo. E ele vai trazer aqui alguns pensamentos que merecem a nossa apreciação. Se nós conseguimos estudar espírito e matéria, e são princípios do Espiritismo, Deus, Espírito e matéria constituem a Trindade Universal. Ou seja, são os princípios que se entrosam para um efeito, a criação universal. Deus, o Criador e o Criado. O Espírito, que não é matéria, mas é alguma coisa. E a matéria, que no seu estado original é chamada pelo Espiritismo de fluido cósmico ou universal. A matéria, nesse sentido de fluido, a sua essencialidade, ela é tida como laço que prende o espírito, na conceituação doutrinária. O espírito vinculado à matéria faz com que essa matéria se transforme. E por isso nós conhecemos a variedade infinita, a partir da Terra, ou até aquém da Terra, do que seria essas manifestações da matéria. Porque, na verdade, a matéria, que é chamada de mataborrão do espírito, ela reflete os conteúdos que dizem respeito à essencialidade do ser. Então, nós vamos conhecer matéria de todo tipo e reação de todo tipo, para a gente poder entender a profundidade do poder do espírito. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem saber. Mas nós vamos entender numa questão proposta por Allan Kardec, cuja resposta veio dos espíritos superiores, que é espírito, é o princípio inteligente do universo. Quando Kardec vai tratar sobre os espíritos, no plural, ele vai falar das individualidades extracorpóreas que povoam o universo fora do mundo material. Quem são essas individualidades extracorpóreas? São as almas dos homens que viveram na Terra. Então, ou seja, no mundo espiritual a gente é espírito. Aqui na Terra a gente é um ser encarnado. A gente fala que a gente é uma alma ou necessitando reencarnar. E o espírito, ele é livre. Ele vive nas faixas diferenciadas aí do mundo espiritual. Então, quando a gente estuda essas questões, e elas são muito bem delineadas pelo Espiritismo, a gente vai compreender que existem as individualidades, que são seres que guardam o quê? A sua identidade pessoal. Eles não têm corpo físico, mas eles são indivíduos. Eles não perdem sua individualidade. E nós vamos ver o princípio espiritual, que é exatamente aquilo que vai dar a conotação de matéria que nós conhecemos no reino mineral, vegetal e animal. Então, Wagner, no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal, não existe espírito? Não, existe princípio espiritual ou princípio inteligente, que são sinônimos. O espírito só existe na condição humana, daqui para frente. Espírito que revela o quê? Uma individualidade que pensa e sente. Isso só existe da condição humana para frente. Aí vai para os mundos, né? De espíritos que têm melhor condição evolutiva que a nossa, até chegar nos anjos.
Então isso é espírito. Antes é princípio inteligente. Então quer dizer que quando eu estou lá observando um cristal, a sua simetria, é tão bonito, né? Pedra de cristal. A gente vai ver com as mais diversas expressões, combinações desse reino. Ali não tem espírito, tem princípio inteligente. O princípio inteligente ali é que organiza essa simetria. Ele já mostra alguma coisa de sensibilidade, está revelando o seu poder. Então na planta, o movimento da seiva, quando fixa a luz do sol, através dos cloroplastos das células, que são vegetais, nas folhas, aquilo não é espírito, aquilo é princípio inteligente, em expansão. O princípio inteligente está ali operando esse tipo de atividade. Retém a luz do sol, transforma isso em nutriente da planta, para a planta. Então quer dizer que vai lá no mineral e você vai conhecer répteis que ficam estirados no sol. Pois é. Ele vai ter recurso, como os espíritos estudaram lá no lagarto chamado tuatara, que existe na Nova Zelândia, ainda existe lá. Esse lagarto foi comum, né? As espécies vão sendo reduzidas e ficam em ambientes específicos. Então a gente vai ver que esse elemento, ele tem um olho escamoso, o que seria a testa do bicho, do lagarto. E ali é constituído de células fotorreceptoras. Ela se nutre do sol. Mas o que faz isso no lagarto? O princípio inteligente. Ainda não é espírito. E os animais, mesmo aqueles mais avançados, como por exemplo o símil, nós podemos pegar um orangotango, nós podemos pegar uma espécie definida dos símios. Então, quando ele é abatido, o perispírito dele não é como o do ser humano. Na verdade, ele tem uma crisálida de perispírito. É um projeto que começa a se articular. Quando ele desencarna, ele não fica por muito tempo com aquela forma do símio, do orangotango. A tendência dele é perder essa forma e voltar a ser uma espécie de ovo, uma forma ovoide. E essa forma ovoide, ela se ajusta por coordenação de espíritos que trabalham na natureza. Elas vão lá para a madre de um gorila, de um elemento desse da espécie. E esse elemento vai ser candidato assim que ela for fecundada, pelo processo da troca sexual. Então ele é um candidato. Então, ou seja, ele é a matriz do novo organismo. E é assim que eles vão tentando se fixar e desenvolver o chamado protótipo do perispírito, que é essa crisálida do perispírito. Quando que isso se define mesmo? Naquela transição que existe entre o símil e as primeiras formas que são consideradas antecessoras do homem propriamente dito. Então nós vamos ter uma escala de elementos que já não são considerados propriamente símios nem seres humanos. É a transição, é a bifurcação entre o símio e o homem, porque a espiritualidade vai construir nessa fase de formação do planeta. Isso foi construído. Eles alcançam o patamar, por exemplo, da espécie animal, e vão ter que falar do símio, porque ela é a base para o desenvolvimento dos organismos, dos elementos que antecedem o Homo sapiens sapiens. E é um processo que leva anos e anos e anos e anos, ambientando, formalizando, tentando estabelecer no organismo mutações que seriam muito importantes para ambientar ali um ser que pensa e sente. Então isso leva muitos e muitos anos. Então aqui nós temos uma escala, um estudo interessante, tanto na ciência oficial quanto nos estudos de evolução da doutrina espírita. As eras em que viveram esses elementos, que não são propriamente humanos, mas que caminham para ser, e nós vamos ver a preparação desse organismo, até que se define o tipo biológico do ser humano. E nós vamos ver uma providência espiritual, porque não existe evolução senão em dois mundos: do mundo espiritual, de ambientes outros,
A espiritualidade traz aqueles elementos que já são considerados avançados na forma perispirítica. Então vocês vão ver que essa forma humana, ela vai encontrar fixação com a chegada do chamado capeludo, que é aquele elemento que era homem e mulher no mundo de origem, lá na constelação do Cocheiro. Esse grupamento estava impedindo o progresso da maioria. Eles que estavam ali desajustados como um tumor, um câncer naquela sociedade, eles então são degradados. Eles saem daquele ambiente e vêm para o nosso mundo. Aqui eles vão fazer o papel de fixadores da raça adâmica, que é essa nossa raça. É o Adão, é o primeiro homem. É um grupo de espíritos que faz isso. E ele vai se subdividir em 4 grandes povos. E nós vamos conhecer essas 4 grandes civilizações que ajudaram o nosso progresso aqui. Antes deles existiam, segundo o registro do Antigo Testamento, alma vivente. Então, quando a gente está contando isso, a gente está tentando resumir um estudo de evolução da doutrina espírita, que é muito lúcido, muito coerente, até com o material disponível dos estudos evolucionistas, não só de Darwin, né? Mas que a gente vai poder encontrar nas ciências oficiais, para poder entender isso aqui, olha. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Porque, gente, o espírito desperto é uma potência. A gente está longe de poder ajuizar aqui na carne, porque a gente encontra na carne o abafamento das potências do espírito, o que ele pode realizar. Quando a gente convive numa época em que vemos aí o Chico Xavier era assim: punha o pé no primeiro andar da Santa Casa de Misericórdia, todos os prédios até o último andar se perfumava de rosas. Aí a gente falava assim, meu Deus, aí correu a boca mil, o Chico está aí, esse fenômeno foi o Chico. Aí vocês começam a entender o que é poder do Espírito. Porque o Chico foi desapropriado, ele era uma embaixada espiritual. O Chico pegava uma xícara assim, de chá, ao final daquelas reuniões que terminavam pela madrugada, pegava a xícara de chá e servia os amigos que ficaram, que permaneceram e que ainda iam para a casa dele. Quando passava a xícara, vinha o perfume das flores, impregnado daquele perfume espiritual. E as pessoas olhavam aquilo de olho arregalado. Por quê? Isso não é normal. A gente vai ver uma NASA medir, que era a capacidade deles, 10 metros de aura, quando a do ser humano, por melhor que ele esteja, não passa de 1 centímetro. 10 metros. Então fica assim, que homem é esse? O Chico, um dia, no processo de materialização, pegou um lenço, que começou um pontinho de luz aqui no coração dele. Aí ele pôs o lenço. Daí a pouco ele pegou a almofada, e a luz começou a expandir. Daí a pouco ele pegou o cobertor. Aí eu não tinha como mais me esconder a luz que irradiava do peito dele. Ele tentou esconder de toda forma, mas não teve jeito. Porque tenta se fazer pequeno, mas quanto mais ele tenta se fazer pequeno, maior ele fica. Potência de espírito. Poder de espírito. E a gente fica achando que a gente é o corpo e se submete a isso. Nós não descobrimos ainda a nossa natureza, que é essa espiritual. Quando um Paulo é observado por aqueles que o conheceram e que ele vai dos píncaros da glória humana, como sumo sacerdote do seu povo, ou seja, a maior autoridade do seu povo, ele despenca porque ele viu Jesus no deserto. Ele viu e identificou Jesus, que perguntou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele vê aquela majestade espiritual, toda a glória da terra se torna pó para ele. Fica cego, cai do cavalo. É recolhido pela piedade dos seus companheiros, julgando um louco perturbado, pelo efeito do diálogo que ele manteve sozinho, segundo os seus companheiros. O Saulo vai conhecer o profundo escárnio da sociedade, o banimento de família, o desconhecimento, inclusive,
dos próprios discípulos, que tinham nele um verdadeiro lobo e estavam achando que ele estava enganando. Ninguém confiou nele. Ninguém. Se teve alguém que ficou só nesse mundo, ele e Maria de Magdala. São os dois grandes vultos da solidão. Então a gente observa que ele tem que reconstruir-se, mas ele faz contato com o seu ser essencial e descobre-se com o auxílio do Evangelho que ele é Espírito. E ele viu o que é a potência de Jesus no mundo espiritual, o enviado de Deus, o Messias tão esperado. A partir dali ele constrói, independentemente do que as pessoas podiam me oferecer. E ele passa por cima de si mesmo e se torna o campeão do Evangelho. Quando a gente nota isso, nós estamos descobrindo o que é Espírito. Chico Xavier contava que fora desapropriado. Eu fui desapropriado e ria, porque não era ele mais que vivia, era a vontade de Deus que se manifestava através dele. Ele descobriu que dor existe para quebrar a concha do egoísmo. Para que existe sofrimento no mundo? Para quebrar ego, para massacrar ego. Não é para atingir o Filho de Deus, a essência. Porque a gente é cego, dorme, a carne tampona e a gente fica andando como morto. Por isso Jesus falou: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Porque quem está vivo vai ficar cultivando o corpo, não cultiva o espírito. O meu filho vive se ele partir pela desencarnação. Meu filho vive. E vive com o potencial que ele tem e adquiriu em muitas encarnações. O Espírito sabe disso. Então, como que a gente vai conseguir conceber que nessa cadeia de vida que expande cada vez mais, a gente é pobre, miserável? Não é. Ninguém é pobre, miserável. Só a ilusão que salteia a inteligência é que faz isso conosco. Não somos pobres. Então, Deus não deu temor, mas fortaleza, amor e moderação. Por quê? Moderação, a gente tem que ter equilíbrio para as coisas. Eu não posso sair por aí como louco gritando: você é espírito, eu sou espírito, Deus não deu temor. O povo fala assim: mais um louco para a terra. A moderação serve para isso. Fazer a adequação. A hora agora é de conversar coisa séria. Então vamos lá. Agora, ainda que não seja, eu posso estar tratando de assuntos tolos, mas eu deixo ali uma semente. Não doutrinação, isso é terrível. Se tem alguma coisa mais desagradável do mundo, é quando a pessoa está ali tranquila e vem alguém doutrinar, vem pregar. Não existe nada mais desagradável. É inoportuno. Ninguém conquista ninguém assim. Porque a gente precisa fazer-se de tudo para todos. Então tem hora que você finge. Fiz-me como fraco para os fracos. Não sou fraco, não. O povo pode até achar que eu sou fraco. Paulo, as muitas letras te fazem delirar. O povo da época falou para ele. Delirava não, gente. Ele identificava a essência das coisas. Chega uma hora que a pessoa fala uma língua diferente. O Chico falou para os sobrinhos: quanto mais o espírito evolui, mais ele se cala. Esse excesso de verbo, de falação das pessoas, é a necessidade do ego. O espírito lúcido, desperto, ele é sereno. Porque ele domina as possibilidades. Ele é sereno. Todo despertamento espiritual favorece a criatura. Agora, os apressadinhos saem por aí gritando para todo mundo. Isso é o quê? Conversão periférica. A conversão periférica, ela precisa que o mundo inteiro se converta para sustentar a pessoa, porque a pessoa não se garante. É quando uma pessoa precisa repetir a mesma coisa. Existe um processo didático de repetição. Isso aí é discutível. Mas todo dia a pessoa tem que te convencer de uma coisa.
e sai pelo mundo inteiro falando a mesma coisa, repete a mesma coisa, repete a mesma coisa, repete a mesma coisa. O que ela está fazendo? Tentando estabelecer adeptos para ajudá-la a acreditar naquilo que ela também não acredita. Quando a pessoa sabe de alguma coisa, ela não precisa largar. Ela está serena. E ainda que o mundo inteiro venha a conta, ela fala assim, tudo bem, eu respeito, mas eu sei. Ela não fala que crê, eu sei. Pronto. Por que fica pancadaria, brigando para aqui, para ali? Porque na verdade ninguém tem certeza de nada. Então, o mesmo povo que aclamou Jesus na entrada de Jerusalém é o povo que escolhe Barrabás a Jesus para ser liberto. Escolheram Barrabás a Jesus. Mas Jesus não foi aclamado com palmas, com flores. O mesmo povo. Porque não tem identidade. Qualquer coisa é festa. Então, é preciso desenvolver o chamado discernimento nessa moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Prestem atenção. É preciso não se envergonhar da natureza divina revelada. O jovem passa muito aperto, né? A juventude passa muito aperto porque não há ainda a personalidade ainda não foi forjada, o caráter ainda não passou por todas as experiências para que ele se mostre viril. Quando a gente diz viril, não é imposição para o outro, não. É identidade própria. Então o jovem até gosta, por exemplo, vai no cinto, faz o evangelho no lar com os pais, etc, etc. Mas chega uma hora que a maioria está cantando tanta bobagem que ele fica meio assim, eu acho que eu sou meio alienado, né? Eu não posso nem abrir a boca aqui. Então ele fica acuado. O mundo acua o jovem. Então nessa hora, ele tem que ter discrição. Nós conhecemos pessoas que em rodas de famílias sociais não dizem que não bebem, o que é pior. Ela aceita o copo e fica com aquele copo a noite inteira. Que é uma forma. É uma forma. Até para não passar uma imagem, que a pessoa fala assim, você é melhor do que nós. Às vezes isso acontece. É uma forma desagradável de abordagem. Mas a pessoa fala assim, não, vou tomar um pouquinho. E mantém o copo cheio. De vez em quando finge que está tomando uma coisinha, né? E vai esquecendo do copo. É uma forma de não afrontar ninguém. Porque olha, gente, isso aí combina muito com aquilo que a gente gosta de falar do Chico, do camarada fumando. Falo, não, também gosto, só não tenho tempo. Fiz tudo para todos. A pessoa não é aquilo, mas ela caminha. Então tem hora que a pessoa está contando um problema, atendimento fraterno, a gente passa muito isso. O elemento está contando um problema que a gente até preferia que a pessoa não estivesse contando, mas ela precisa aliviar, né? Ela precisa verbalizar, porque isso faz parte da cura, né? A catarse, a verbalização. Então às vezes a pessoa vai falar uma coisa que ela fica envergonhada. Então tem hora que o elemento fala assim, não, eu compreendo, isso é luta nossa. Isso é desafio nosso no contexto da vida. A pessoa vai ficando mais à vontade. Ela fala assim, oh, que bom, a pessoa está com a gente. Sabe o que é a nossa dor, sabe o que é a nossa vergonha. Ei, não, meu filho. Puro aqui nessa terra foi só Jesus. Nós estamos aprendendo com as lutas mesmo. Então é essa adequação, essa moderação que a gente precisa fazer, né? É óbvio que a pessoa, nenhum de nós está indemne de nada. E nós temos uma feira de reencarnações que a gente não domina e a gente não sabe o que a gente não domina. Então a gente tem que ter muito carinho no trato com a vida. Quando a gente fala vida, a gente está falando da intimidade mesmo das pessoas, né? Aquilo que as pessoas carregam, aquilo que as pessoas sonham, aquilo que as pessoas arrastam.
ter muito respeito. O Chico falava que toda dor é dor. Porque às vezes a gente tem a tendência de olhar e falar assim, tem gente sofrendo, muito mais vai acontecer. Mas às vezes aquele professor tem uma natureza superlativa, né? Superlativa. Na cabeça dela aquilo é realmente o fim do mundo. Então tem que tomar cuidado, que é exatamente essa capacidade de compreensão dilatada. Então a gente testemunha o Senhor no amor, porque o amor se faz de tudo, né? Tem gente que acha que falar a verdade, pôr o dedo no nariz dos outros, é que é trabalhar pelo Senhor. Você é um pecador, você está numa vida indigna, papapá, começa. Então ele acaba com a pessoa. Quem faz isso é o obsessor. O obsessor é que afronta. Mas os espíritos mais evoluídos, eles se curvam diante das pessoas, mesmo as aparentemente abjetas. Eles se curvam e beijam seus pés, beijam suas mãos, porque há tanta grandeza aos olhos da espiritualidade superior. Eles identificam tanta grandeza em alguém que se confessa, em alguém que se fragiliza e que pede ajuda. Há tanta grandeza nisso. A gente ainda não aprendeu a ver isso, mas há uma grandeza infinita na capacidade de se confessar, de buscar aquilo que nós temos. Isso é de uma grandeza. Por isso é que os anjos se fazem verdadeiros tapetes para uma pessoa dessa situação. A festa no céu é em razão disso. E a gente acha que religião é imposição. Até hoje. A gente acha até hoje que é imposição. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Nós acabamos de falar dele. As aflições do Evangelho. Quem acha que Evangelho é festa, não entendeu. Evangelho é a luz que vem para entrar onde há escuridão. Na verdade, essa luz, ela não se contamina, mas é como se ela se expusesse. Estou aqui. O grande objetivo do amor de Deus é o levantamento de todas as possibilidades das criaturas. Esse é o grande objeto. Então, quando a gente olha assim, algo que aparentemente está perdido, a gente fala assim, vamos cuidar dessa planta. Vamos cuidar dessa plantinha. Ela não morreu ainda. Aí está a obra. É o carinho, é o estímulo, é a ternura. A gente vê as pessoas reconstruírem relações. A gente vê muita gente conseguindo reconstruir relações aparentemente perdidas. Quando a pessoa já está acostumada a receber farpa e a soltar farpa. Aí vai que um dia lá a pessoa tocada no coração, é o jeitão de cada um, né? Vou criar uma situação aqui. Aí vai lá que uma relação extremamente desgastada, em que perderam até o respeito. Um dia a pessoa chega lá e fala assim, deixei um mexidinho lá na panela e vai embora. O outro olha assim por lá. Será que é a mesma pessoa que eu conheço? Será que pôs veneno? Ainda pensa isso. Será que pôs veneno? O cheirinho tá bom. Come. Aí passou esse dia, né? Passam uns 2, 3 dias. Daí a pouco o elemento chega em casa, está acostumado a ser maltratado, né? Mas lembrou do mexidinho. Aí falou assim, deixei uma bananadinha lá em cima do armário. Levou uma bananinha e vai embora. Outro dia ele olha, só tem um papel. Reconstrução. Delicadeza. Sinalzinho. É a bandeira da paz, né? Começa a aparecer. Daí a pouco as pessoas estão conversando, trocando ideia. Aí depois que elas conseguem se entender, falam assim, por que a gente viveu tanto tempo parecendo que eram 2 inimigos? Tem explicação. Tem explicação. Porque tudo satura, né, gente? Até a ação do obsessor.
A péssima de obsessão. Mas é preciso ter uma fresta no campo dos sentimentos. Tem que ter uma fresta para refletir a luz. Começa com coisas singelas. A gente nota, a gente convive, né? Todos nós temos aqui nossas relações. A gente convive com as pessoas às vezes mais endurecidas de coração. Essas pessoas geralmente xingam, são azedas, tudo é negro, tudo é cinza. E não pode falar de ninguém que pinta as pessoas de negro. Mas a gente observa que as pessoas das quais elas mais reclamam são as que elas mais amam. Daí a pouco, quando tem oportunidade, está lá, fazendo tudo pela pessoa. Aí dá vontade de falar assim, mas você não fica falando mal todo dia? Ah, porque me cansa, mas um tiquinho tem problema. São coisas que a gente observa, né? Eu vou falar do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Vocês notem que, quando ele fala de Evangelho, das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Isso aqui tem um significado, vamos trabalhar mais. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, olha aqui, o que é processo evolutivo, né? Como é que é consciência evolutiva? O poder de Deus fez surgir o Evangelho. Porque o Evangelho acabou com a morte, nós vamos ver lá na frente. Por que ele acaba com a morte? Porque o Evangelho, ele implanta a morte, mas ele libera da morte. Porque quando ele vem como espada, como Jesus falou, eu não vim trazer a paz, mas a espada é a palavra. E a letra mata, não mata? Quando a gente analisa essa questão da palavra e da letra que mata, porque está escrito assim, perdoarás 70 vezes 7 vezes. Quando ele fala isso, está acabando comigo, sabe por quê? Eu estou cheio de mágoa, de rancor. E eu estou querendo pedir conta para as pessoas. Quando vem essa palavra do Evangelho, na autoridade moral de quem o revelou, que é Jesus Cristo, ele acaba comigo. Aí eu vou até reclamar das pessoas e querer cobrar das pessoas, mas eu vou começar a ter o dilema. Ah, mas Jesus, o Espírito mais puro, esteve aqui. E ele foi crucificado e pediu perdão. Porque os homens não sabiam o que fazer. Pediu para Deus. E agora? E eu com essa mesquinharia aqui. Aí eu começo a avaliar. Estou pequeno no meu projeto. Porque o Evangelho é tão grande que ele se torna o quê? Ele me massacra. Então, primeiro é a espada. Ele me leva à morte. Qual morte? Morte moral. Se eu transgredir isso aqui, eu estou danado. Eu vou estar danado. Porque eu vou passar dos limites. Acontece que o elemento vai acostumando com a ideia e fala assim, você quer ver uma coisa? Jesus tem razão. Fica arrastando esse peso, essa contaminação. Vou fazer uma coisa boa para essa pessoa. A gente lembra lá do Chico. A mulher matou o cachorro dele. Ele ficou magoado, não estava conseguindo fotografar, fazer o trabalho com o Emmanuel. O Emmanuel falou com ele assim, ó, meu filho, você dá um jeito aí. Nós não estamos conseguindo trabalhar. Você tem que tirar essa mágoa do coração. Aí ele recebeu uma sugestão. Vê o que a pessoa mais queria na vida e dá de presente para ela. A alegria vai ser tanta que ela vai te inundar de luz, você vai esquecer essa máquina. Era uma máquina de costura. Ele não tinha dinheiro para comer, ele comprou perder de vista. Deu para a mulher que tinha assassinado o cão dele, que foi com dó dele. Essa mulher ficou tão feliz que ele disse que aquela luz entrou no peito dele e ele esqueceu a mágoa. Passou. Veja bem, você presentear quem te prejudica. Isso é Evangelho. Então você viu a situação dele. Quando ele transcende, aí o que acontece? Jesus opera através dele.
Então ele não é mais alguém que Jesus visita para consolo, para orientação. Ele é o instrumento de Jesus Cristo para as obras que interessam. Então é isso. O poder do Evangelho que ilumina a caminhada do indivíduo. Aí ele não tem parte mais com nada de sombra, porque ele adere, ele conhece o movimento do amor e se entrega a esse amor. Então, olha, o Evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou. Salvou de quê, gente? Pecado. Da nossa pobreza que gera isso aí, né? A nossa miséria que gera morte, pecado. E chamou com uma santa vocação. Que vocação é essa? Quando nós somos criados por Deus, nós naturalmente refletiremos a natureza divina. Filho de Deus é obra de Deus. A obra de Deus tem a sua natureza. Por isso que o Espírito não acaba. O Espírito não acaba nunca. A matéria é mutante. A gente muda ela de conotação, de configuração. Mas o Espírito é imortal. Porque ele recebe a herança do Criador. Então ele tem um ponto de origem, mas não tem de chegada, no sentido de terminar um dia com a vida. Então ele é imortal. Porque é herança divina. Filhos de Deus. Criação do Criador. E aí a gente vai tentando elaborar isso no tempo. Porque o mundo material não nos permite entender essa coisa de infinito, né? Que é infinito. Hoje a gente acha que tudo tem começo, meio e fim. Porque o nosso mundo funciona assim. Mas é um mundo atrasado. Mas nós estamos começando a cogitar disso. Quando a gente fala de mortalidade da alma. Quando a gente lida com o espírito do outro lado. E ele já viveu aqui com a gente. Então já começou a quebrar esse circuito fechado, né? De achar que o mundo era aqui. Por isso que a herança do povo antigo, dos profetas, daqueles que antecederam Cristo, o reino deles era a terra. A terra prometida era aqui. Porque eles não conseguiam, não tinham desenvolvimento moral para entender a subjetividade, aquilo que é da natureza espiritual. E hoje a gente ainda peleja, né? Porque o mundo aí está cheio de materialista. A decepção do materialista é ver que não existe materialismo. A dissolução de tudo promove o poder da vida. Então, olha, não segundo as nossas obras. Por quê? Porque o Evangelho não nasceu de baixo para cima. O Evangelho veio de cima para baixo. O que é de baixo para cima é material nosso. E esse material é importante porque ele nos ajuda a criar linhas de entendimento daquilo que vem de cima para baixo. Senão a gente não entenderia essa linha. Aí nós começamos a pensar sobre o colégio discipular de Jesus. Os seguidores. Vocês acham que tinha que ser anjo? Se fosse anjo, a humanidade jamais compreenderia o Evangelho. Jamais. Então Jesus pega aqueles elementos que estão na oscilação evolutiva. É um Pedro turrão, é um Paulo orgulhoso, é um João muito ingênuo, singelo. E aí cada um vai apresentar uma característica. O Tomé que duvida. Exatamente. Você vai pegando essas características. Judas, usuário. Então você vai ver assim, cada um tem uma natureza. E cada natureza daquela tem a ver com o que nós vivemos. É como se a espiritualidade superior falasse assim, olha, nós vamos contar com alguns elementos, 12, que vão representar os caracteres existentes na humanidade. É uma síntese dos caracteres existentes na humanidade. E a gente, de vez em quando a gente vai falar assim, gente, mas eu tenho uma identidade com aquele Pedro, porque eu sou cabeçudo. Tem hora que eu sou assim, uma mula que empaca. Aí você lembra do Pedro. Às vezes você vê aquela singeleza do João, né? Eu estou meio bobinha, assim, parecendo que o João, quando começou, né? Virou um sapo, né? Morreu. Foi o último que partiu. Cansou lá uma vida quase centenária.
Então você vai observando a natureza deles e fala assim, a gente tem parte com todos. Por isso que Jesus orquestra aquilo. E ele tem solução e resposta para cada situação gerada a partir deles. Então você olha para um trabalho mediúnico, vê aquele tanto de médium assim, e fala assim, cada médium com sua história, cada um com sua estrutura psicológica. Que curioso. Vem um espírito que tem uma natureza tal, ele afiniza com aquele médium. Mas aquele espírito que tem outra natureza e outro tipo de necessidade, ele afiniza com aquele outro médium ali. Por quê? Porque vai fazer um inventário na estrutura do médium. O médium está lá, lutando para estar equilibrado, estudando evangelho, se educando. Mas de repente os espirituais falam assim, lá, em outras vidas já foi tão rebelde. Ficava liderando um movimento de rebeldia. Esse aqui é bom para esse tipo de espírito. É maleável para esse tipo de espírito. O outro lá, esse aqui já ficou doente de tudo quanto é jeito. Já tratou de muita gente doente. Aqui, espírito, um médium bom para atender espírito enfermo. Não importa o que ele tem, vem aqui, o médium sente. Interpretou, porque tem facilidade com a área. E assim vai. Então é isso. Jesus teve 12. E os quadros de lida com os 12 atendiam a humanidade inteira. Então, tudo e sem tudo, dizem os Espíritos, que você no micro, que tem no micro, tem no macro. É muito curioso a unidade divina, né? A força divina. Então, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Porque aí vem as operações. O Paulo tem uma frase que ele diz assim, outra frase que ele diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então o Evangelho do Cristo, a gente fala assim, o Evangelho de Jesus é aquilo que ele ensinou e viveu. Mas Jesus está no nosso planeta operando sem que o planeta existisse. E a Terra era sem forma e vazia. Da notícia, o livro Gênesis de Moisés. O que era aquilo? Estava na concepção do Cristo planetário. E a terra sem forma e vazia. E a terra era passado. E é do verbo ser. A terra era sem forma e vazia. Ela já estava na concepção de Jesus. Entendeu? Estava no plano dele. Por isso que ela era. Senão, não existia nada. O texto seria assim: não existia nada. Pronto, não é isso? Mas se ele vira e fala assim, e a terra era sem forma e vazia, a concepção dela estava. Só não estava materializada. O campo mental. Exatamente. Projetando. Então o labor começou antes da terra existir. Concreta. Com todos os seus habitantes. Porque afluíram para cá princípios e seres. Então essa turma toda estava aí sob a custódia de Jesus. Então é bonito. Olha como é que o Paulo conhecia o assunto. Mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada, o Paulo sabia do que estava escrito no primeiro livro de Moisés, eu não sabia. Antes dos tempos dos séculos. Quando que surgem os tempos dos séculos? Quando o planeta materializado vai ter aquele movimento em torno de si próprio e em torno do Sol. Aí começa a contagem de tempo. Entendeu? Viu o que é sabedoria? Está aqui. Antes dos tempos dos séculos. Para a gente poder entender que nós estamos lidando com esse processo que hoje a doutrina espírita está vulgarizando essa introdução que a gente fez de evolução, do que é princípio inteligente, do que é ser inteligente, individualidade, que pensa e sente, diferenciando, porque nós estamos lidando com potências divinas. E a gente desconhece. A gente desconhece. A gente olha o poder da vida de renovar-se. Uma chuvinha que cai, depois de períodos e períodos de seca, a gente pensa que está tudo bom. Onde existia rio seco, volta a nascente. Parece peixe. Começa peixinho. Animal com os índios da água. Mas onde estava isso?
Então você fica assim, nossa, tudo em estado de germe, né? Como eles falam. Ofereceu condição, aí o leão chega com aquela risada dele, necessidade e circunstância. A equação está aí. A necessidade existe, a circunstância se faz. Porque circunstância vem de Deus, do plano, da obra geral. Não é o homem, não. O homem não domina a circunstância. Eu não sei o que é meu próximo momento cruzando a mulher. Não sei. Vai depender do tipo de necessidade que eu tenho. Eu vou atrair acontecimentos de tal ou tal natureza. Isso é gravitação. Isso é a vida universal. E quando Jesus projetava o planeta, não é fazer a morada simplesmente, ele estava projetando a evolução do homem, né? Ele estava projetando a dinâmica evolutiva de princípios e seres. Porque você, para ter um ser, você tem que ter princípio. O princípio antecede até o ser. Porque o que vai constituir o corpo perispirítico e o organismo do indivíduo são os princípios inteligentes. E por isso que começa com o Gênesis e termina com o Apocalipse, com Jerusalém renovada. Né? Exatamente. Porque o Apocalipse é um recado, segundo o grande estudioso foi o Honório, para aqueles que já estão despertos e que estão precisando reafirmar a sua posição operando no bem. O Apocalipse não é um chamado de destruição, é a reafirmação daquilo que o Evangelho trabalha. É como se fosse uma reciclagem de conteúdos, projetando para as áreas aplicativas, porque tudo do Apocalipse vai redundar na aplicação da luz que recebeu. O projeto é esse, mas é bonito. Alguém mais? Então nós vamos parar por aqui, nosso tempo se foi, se Deus quiser, a gente prossegue nas próximas oportunidades. Muito bem, gente, nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as páginas psicografadas. Ideal do trabalho. Meus amigos, que a bondade do Senhor nos envolva os corações. Vinculados pelos propósitos do Consolador prometido, nosso ideal com Jesus opera em nós o fenômeno da consciência desperta, para que a luz do amor nos transforme os potenciais intrínsecos. A par das lutas e testemunhos do campo pessoal, entre família e profissão, entre cidadania e formação educacional, guardamos à frente do Evangelho restaurado os trabalhos que nos estão afetos, graças à seara espírita, então formulado pelos idealistas de todos os tempos. Nesse território de exercício fraternal e caridoso, projetamos nosso ideal, nossas aspirações, nossa forma de ver o mundo. Por mais desafiador, contudo, possa parecer esse meio de realizações doutrinárias evangélicas, tem sido ele catalisador dos potenciais que vemos aflorar sob a orientação da mensagem redentora. É que a lei de sociedade, por impositivo sábio e justo do Criador, aí reúne corações de toda condição para um único fim, o aprimoramento de nossos valores íntimos. Nada está em desarmonia com a lei, pois cada coração colhe e experimenta exatamente aquilo que lhe é devido em termos de aferição ou de implementação de registros. Felizes são os que transitam com entendimento e humildade. Por exemplo, os investimentos que podemos fazer em nome do Cristo amado. Por colhermos fartamente o material de ordem superior, nada mais coerente que avançar semeando algo do mundo recebido. É por isso, meus amigos, que agradecemos a Deus o amparo e os recursos que nos ensejam multiplicar o consolo e a orientação genuinamente cristãs. Registrando nosso amplexo de carinho a todos, incluindo aí o Xaxá e sua família, formulamos votos de coragem e bom ânimo no trato com nossa doutrina de amor e luz. Paz para todos, amor. Visão mais alta.
Se o Evangelho fuge, o sol de tua alma, ante o problema que surge, mantenha a fé e a calma. Ante a divina mensagem que fala em nome de Jesus, pensa no bem e na vantagem de abençoar tua cruz. Foge ao mal, à rebeldia, jamais entronizes a loucura. Se podes edificar o teu dia, usa do Cristo a caridade pura. Memem. Muito bem, gente, nós vamos encerrar a reunião. Agradecemos a Deus as bênçãos escolhidas pelos nossos corações.